Mas, olha, Alexia, é você? Esmerem card. Só a Avner, entendeu? Não, a Carol entendeu também, ela fala inglês, até onde eu sei. Ai, Carol fala até japonês? cara, isso é muito massa, né? Então, vamos com calma, né? Vou começar a atender uns japoneses só para colocar a Carol e o Jefferson nos atendimentos. Jeff, socorro. Fazer um merchan lá na embaixada do Japão, para ver se chegam uns clientes. Eu vou te falar que eu já tive cliente japonês e não é fácil lidar com eles, não, viu? Eles são exigentes. Olha aí. Eles são exigentes, eles querem um negócio bem cravado. Fiz uma política de privacidade para um jogo do Pokémon uma vez. Que legal. Caramba! Ah, Vanessa, cada dia que passa você me surpreende cada vez mais. Cara, eu vou te falar que foi um dos negócios mais difíceis que eu fiz. Isso aí tem que ir pro portfólio. Vocês podem até baixar o jogo, é de celular o jogo. Eu tenho um jogo só para ver a política de privacidade que eu fiz. Então, Pokémon Masters. Masters? Aham. Carol. Aí a Carol conhece. Tem um aplicativo também. Tem um aplicativo legal. Tá no meu celular. O Avner chegou a fazer. Chama Facebook. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Esse eu não fiz, assim. Eu atendi eles muito pouco. Chama Google. A Google tive que fazer um despacho para eles na Senacom uma vez. Foi um horror. Também tem aquele, né? Que é. Não sei se vocês já viram um verdinho. Qualquer filho fala mais alto. Tem um que é verdinho, acho que é o WhatsApp. É? Esse eu uso até um pouquinho assim. De vez em quando. De vez em quando. Ai, beleza. E mesmo assim eles não entram em conformidade com o LGPD. Ainda Altas assim, polêmicas nas políticas de privacidade deles. Tipo isso. Deixa eu ver aqui. Felipe, será que tem como eu fazer você co-host? Não. Só tem como eu mudar direto pro Felipe. Não, beleza. Vou ficar de olho aqui. Deveria ter como você fazer ele como co-host, sim. Pois é, co-host. Eu acho que não tem como. Tem como eu mudar o host. Tipo, jogar não, o host. A não ser que seja alguma configuração do Zoom, porque o Zoom tem co-host, sim. Pois é, mas... quer ver? Deixa eu mandar o host aqui. Devolve, Felipe. Devolve. Aí, eu perdi as... Deixa eu ver aqui se eu perdi as... Share screen... Aí, ó. Já não posso fazer o share. Não, beleza. Me manda aí de volta. Eu não sei como manda. Porra. É de sacanagem. Clica no meu bonequinho, nos 3 coisas aí. É porque eu ia deixar contigo pra ver se a Paloma ia entrar ou não. Make host. Beleza. Valeu. Não, então beleza, vamos assim mesmo. O Felipe ia dar o golpe em você, Paulo. Deixa eu ver aqui. Qual que vai ser o módulo 2? Treinamento, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Beleza. Bom, galera, vamos continuar o treinamento avançado em separações familiares. A gente viu naquele primeiro módulo um panorama geral sobre como atender os clientes na área do divórcio, da separação e todos os conflitos que podem ficar ali pairando esse momento, que é um momento bem delicado, né? Lembrando que esse treinamento que a gente está fazendo é um treinamento que vai... tem muita gente que fala assim, vou fazer um curso que é um curso que não é só a teoria, é a prática.
Pois é, esse treinamento aqui, ele vai além da prática. Ele vai também para uma qualidade de atendimento, porque a prática da advocacia é aquilo que vocês aprendem para fazer a OAB, né, uma petição, aprende a escolher o recurso mais cabível, né? Só que isso a gente tem como estudar, né? Mas tem coisa que a gente pega muito pela experiência e que não está em livro, não está em curso, e vai muito da experiência pessoal de cada um. E é difícil a gente adquirir essa experiência sem uma vivência intensa e contínua nos conflitos familiares. E aí eu fiquei pensando, bom, mas se eu condensar as informações dessa minha experiência dentro de um treinamento, a gente pode fazer algo realmente diferente, né? Algo que vai além da teoria, que vai além da prática e que passa até por uma estratégia, né? Uma qualidade de como atender o cliente com qualidade. Então, esse é o propósito, tá? Só relembrando o propósito do treinamento avançado, tá? E nesse módulo 2, a gente vai ver especificamente essa parte de patrimônio familiar. E vamos começar aqui entendendo o contexto, porque questão de patrimônio familiar, a gente vê lá regime de bens, a gente vê o que acontece na separação, né? Na separação, mais uma vez, relembrando, né, o divórcio ou a dissolução da união estável. Aqui o nome separação que eu falo é para a gente poder democratizar o conteúdo também, né, e poder falar com o público leigo de uma maneira mais acessível. Claro que eu estou falando para vocês, mas é para vocês também irem se acostumando com isso. A separação mesmo, conceito jurídico, técnico, ela praticamente não existe mais no nosso ordenamento jurídico, né, porque depois da emenda constitucional 66 de 2010, a gente tem um divórcio direto, sem precisar passar pela ação de separação. Mas vira e mexe eu vou falar em separação não como um termo jurídico, mas como um fato da vida. Casais se separam, namoros, né, acabam, e esses casais se separam, independente do tipo familiar ou do tipo de relacionamento que eles estão vivendo. E por isso que, quando a gente fala em separações, a gente sai da esfera estritamente jurídica, né, e vai para os sentimentos. O que significa para o nosso cliente uma separação? E aqui no módulo 2, o que significa para o nosso cliente o patrimônio da família, né? Então, esse ponto é um ponto bem sensível que a gente precisa entender quando a gente fala e traz um atendimento, né, para o cliente. Ótimo. Bom, quando a gente está falando sobre separação, divórcio, partilha de bens, a gente tem que entender que o cliente está passando por uma verdadeira reconstrução da vida dela, ou dele, né? Isso quer dizer que, muitas vezes, a pessoa vai ter que dar um passo atrás, diminuir o padrão de vida dela para... Foi bom, boa tarde. É só botar o seu telefone. Pronto. E aí, a pessoa vai, quando ela vai se passar, né, por uma separação e tudo, ela está passando basicamente por essa reconstrução. Cara, eu já fiz vários divórcios e, assim, cada pessoa age de um jeito completamente diferente. Isso é bem curioso. Que tem gente que chega completamente em prantos, destruída, e tem gente que chega muito frio, assim, bem calculista, pessoas bem, cara, bem até esquisito, assim, para mim, né, Paulo, como pessoa. Mas tem gente que lida super bem com esse momento. E tem pessoas, por exemplo, que ficam meio passadas. Eu já atendi muito pessoa que fica assim, principalmente a parte contrária, né? Às vezes você vai fazer algum divórcio, uma separação consensual, e você conversa com a parte contrária, que quer fazer um acordo ou não quer, então está naquela dúvida ainda, e aí você vai explicar como é que vai funcionar para tentar convencer ela de fazer uma separação amigável, que é bem mais rápido. Aí a pessoa fica muito assim, ó, com uma cara até meio
passado, assim, é muito engraçado. Tem vários casais assim. A pessoa está perdida, né? Então, daí também é a nossa responsabilidade, né? De poder entender a situação da pessoa, ver se ela está conversando com a gente, se ela está entendendo o que nós vamos fazer com a vida dela, que é um passo muito forte, muito responsável, essa parte judicial. Falar em partilha de bens, separação, é falar sobre uma coisa que a pessoa construiu junto com seu cônjuge durante vários anos. Gente, quem nunca sonhou em comprar o seu primeiro carro? Quem nunca sonhou em ter uma casa, ter um apartamento, começar uma kitnet? Imagina, pessoas com 10 anos de casado, que têm um patrimônio considerável, têm sucesso na vida. Aquele patrimônio significa muito, tá, para as pessoas. Então, por mais que a gente vê em todos os livros de direito de família sobre a despatrimonialização, talvez vocês vejam muito isso, das relações familiares, o fato é que o patrimônio também causa uma onda de sentimentos no nosso cliente. E, às vezes, um conflito fica agarrado durante vários anos, assim, um processo judicial, justamente por conta dessa questão patrimonial. Tem muita gente que sofre com esse passo para trás, porque por mais fria que a pessoa seja, ela vai ter uma diminuição do padrão de vida dela. Seja porque ela vai ter que dividir aquele patrimônio, ou porque ela vai ter que pagar uma pensão alimentícia depois, né, para um filho. Então, querendo ou não, aquilo afeta, nem que seja minimamente, né, se for um casal bem sucedido, assim, que dinheiro não é tanto problema, mas ainda assim, você dividir o patrimônio na metade. Pensa hoje no que vocês têm de patrimônio, ou no que a família de vocês tem de patrimônio. Coloca numa lista básica, assim, os principais bens. Imagina dividir o valor desse patrimônio inteiro pela metade. E falar, bom, a nossa família não tem mais essa metade do patrimônio. Cara, é grana. É muito difícil lidar com isso. Isso também traz um mal-estar psicológico, né? E aí nós temos o atendimento. Cara, isso aqui é muito, muito curioso, porque tem uma dissonância conceitual enorme entre o que significa patrimônio para a gente, que é advogado, e o que significa patrimônio para o cliente. Quando você fala patrimônio, o cliente ouve uma coisa e você quer falar outra. Você fala sobre partilha de bens. Às vezes você está pensando até em quê? Em honorários, em porcentagem, em algo rápido, frio e objetivo, meio a meio, pronto, acabou. Agora, para o cliente, quando ele ouve a casa, meio a meio, a empresa, meio a meio, o carro que ele tanto gosta, meio a meio, ele está pensando nos sonhos que ele já teve, no suor, nas conquistas, nas emoções. A análise dele é mais subjetiva, a nossa é mais fria, mais objetiva. Por isso tem que ter um respeito, um cuidado e um carinho muito, muito grande ao falar de patrimônio com o cliente. E aí nós temos a curiosa hipótese que geralmente acontece quando o cliente abre mão da sua meação, né? Não é raro, pessoal, você vê aí casais, às vezes, com pouco. Com pouco que eu quero dizer assim, com um carro e um apartamento, ou menos que isso, ou só um apartamento, ou até mesmo só um carro. E aí essa pessoa fala o seguinte, não, quero abrir mão. Pode deixar tudo com outro cônjuge. Eu não quero pedir nada, não quero metade de nada. E a gente tem que ter um cuidado, tá? Quando o cliente, principalmente o nosso cliente, manifesta isso. Por quê? Porque essa é uma decisão sentimental. Porque a lógica racional é que se um casal se juntou, que eles possam, vamos dizer assim, conquistar coisas juntas e dividir igualmente, né? O senso de justiça é um senso lógico, né? Todo mundo quer justiça, né? Agora, se ela está abrindo mão
cuidado. Às vezes tem alguma tentativa de compensação aí, uma compensação sentimental. Eu não estou falando para a gente ser psicólogo. Eu estou falando para a gente tomar cuidado, ter uma cautela, pensar um pouquinho além do direito e não só fazer as vontades frias do nosso cliente. Porque, às vezes, ele simplesmente se sente culpado por não merecer aquele patrimônio. Ou ele sente medo de não conseguir outras coisas, como, por exemplo, a guarda dos filhos. Aí ele acaba barganhando a guarda pelos bens. Ó, se você ficar com os bens, você me deixa aqui com a guarda dos meus filhos? A mulher faz isso. Ela tem medo. E muitas vezes para o homem, sair com um carro intacto, saindo com um patrimônio considerável para ele pagar de playboy depois, para ele é o que ele está buscando, entendeu? Talvez ele nem esteja buscando tanto uma guarda dos filhos, mas ele sabe que ele tem direito à guarda compartilhada hoje. Então, pode ser que tenha ali uma pressão psicológica por trás. Cuidado com isso. Às vezes, o cliente tem até, ou a cliente, tem até esperança de voltar ao relacionamento. Por isso, ela não faz questão da parte dos bens. Então, vamos tentar entender o porquê que ela está falando aquilo para a gente. Ah, não, eu abro mão, nem precisa pedir nada, não. Ah, ele tem a empresa, mas não precisa colocar na partilha de bens, não. Bom, será? Vamos ver. Vamos analisar e vamos explicar para o nosso cliente quais são as consequências disso. Tem que ter um cuidado com essa barganha, essas chantagens ou barganhas, né? Negociações que envolvem temas distintos. Por exemplo, a guarda pela partilha ou os alimentos para um filho em troca de uma partilha desigual, de alguém ganhando mais na partilha. Então, por exemplo, a gente está lidando com um caso, não vou falar na gravação, que a mãe cogitou fazer falar o seguinte: olha, eu não quero, a única coisa que eu quero é manter o meu patrimônio intacto, e eu sei que eu teria direito a pedir alimentos, eu até preciso desses alimentos para a criança, não para ela, mas para a criança. Mas ela falou o seguinte: olha, isso com o marido dela, que já estava se separando e tudo, falou: olha, se você não pegar no meu imóvel, eu não fico te enchendo o saco com relação aos alimentos. O que você acha? E eles quase fecham uma negociação nesse sentido. Né? Depois ela se arrependeu. Ela falou assim: não, Paulo, realmente, você falou, eu pensei melhor, e ainda bem que você falou, porque depois ela veio explicando que a negociação não ia dar certo da maneira como ela queria. Então, muito cuidado com essas negociações em temas distintos. O sentimento de injustiça, ele fica ainda maior quando a pessoa conquista o patrimônio sozinho. Porque, às vezes, na cabeça dela, ela não está nem aí com como funciona o regime de bens, regime comunhão parcial de bens, que é o mais comum, a gente vai ver. Para ela, é ela que tirou do bolso dela, ela que trabalhou, tirou do bolso dela e comprou a casa. Pagou sozinho o financiamento da família. Né? Ou o cara, enfim, e aí tem aquele sentimento de injustiça depois. Poxa, mas eu conquistei isso sozinho. Né? Então, perceba como o sentimento é difícil de se lidar, porque às vezes você vai ter que falar o seguinte: olha, infelizmente, você pode até ter realmente conquistado sozinho. E tinha um projeto de vida que você acreditava que um dia ele iria te compensar de alguma forma, com sucesso profissional lá na frente. Contudo, o que o nosso cliente tem que entender é que o projeto de comunhão de vida foi falido. Talvez a pessoa simplesmente tenha escolhido mal o seu parceiro, né? E aí, como que a gente consegue contar para o cliente a letra fria da lei, a verdade crua e nua para o nosso cliente? É difícil. Paulo, Pois não, Paloma?
deixa eu te falar, quando você falou que, assim, igual, cuidado, não falar com o cliente, até assim, mesmo que a gente não é psicólogo e tudo mais, mas às vezes para o cliente se sentir mais à vontade, eu acho que seria interessante, por exemplo, falar assim, a gente deixa claro para o cliente, falar assim, não estou aqui para te julgar, né? Uhum. Para ele ficar à vontade para contar a situação, né? Muito bem, Paloma, exatamente. Essa deixar o nosso cliente confortável, né? É uma maneira muito boa dele abrir, né, para a gente e contar o que está por trás, às vezes, daquela manifestação. Nem tudo que o cliente fala, ele quer. Às vezes ele só tem algum medo que ele não quer contar para a gente, ou ele está desconfortável, e aí realmente cabe muito bem essa observação. Bom, mas vamos entrar aqui numa parte que é a divisão dos bens, tá? Para a gente começar a entender como é que funciona a partilha de bens. Eu vou ter que relembrar mesmo uma parte mais teórica, mas tentando trazer um pouco assim dessa experiência, né, da advocacia de família. Bom, existem alguns tipos de partilha. Tem a partilha legal e a partilha desigual. A partilha legal é aquela que geralmente acontece quando não tem acordo. Se não tiver acordo, o juiz vai decretar a partilha conforme a lei ou conforme a vontade dos noivos no momento do casamento, através de um pacto antinupcial. O que é raro, mas nem tanto, porque cresceu o número de pactos antinupciais. As pessoas estão cada vez mais preocupadas em planejar o seu casamento, e principalmente pessoas que já passaram por um divórcio antes, aí no segundo casamento tem receio de que haja uma nova ruptura e, portanto, as consequências dessa ruptura novamente, porque a divisão de bens, perceba, né, quem já passou por isso sabe o quanto que é sofrida. Por isso que no segundo casamento as pessoas fazem mais pacto antinupcial. Mas se não houver pacto antinupcial, dizendo que, por exemplo, fica 40% para um, 60% para o outro, 30%, 70%, e isso pode acontecer, a partilha legal da lei é 50-50. Né? E aí a gente tem que ver o que se comunica dentro dessa partilha. Se a gente estiver tratando do regime legal, que é o mais comum que a gente vai lidar, que é o regime da comunhão parcial de bens, a gente tem que entender que esse é o regime que a lei estabelece como sendo o regime padrão. Se você não falar nada, vai ser esse regime. E isso muito antes do nosso código atual, de 2002. Porque tem gente que fala assim, no código passado, o regime era comunhão universal. Cuidado. O código passado é de 1916. De 16 até 2002, mudou. Em 77, a gente teve a lei do divórcio. A lei do divórcio mudou ainda no regime anterior, do Código Civil anterior, mudou essa questão do regime legal. E aí, os casamentos celebrados depois do Natal, dia 26 de dezembro, depois do Natal de 1977, se não tiver nenhuma menção ao regime de bens, considera-se comunhão parcial de bens. Eu falo isso porque eu já peguei certidão de casamento que está escrito só assim, comunhão de bens. Aí você fala assim, sim, mas e aí, né? Comunhão de bens, tá, mas qual? Porque não fala que é comunhão parcial, não fala que é comunhão universal. Aí se você olha, vou ver quando que foi o casamento. Foi de 84. Então comunhão de bens, comunhão universal de bens. Não, comunhão parcial de bens, tá? Então, eu já vi umas 3 escritas só assim, comunhão de bens. Então, não sei o que dava nos cartórios, que eu acho que eles falam assim, economizar tempo, digitar parcial já perde tempo. Vamos só colocar comunhão de bens, e eles que se viram para olhar a lei que estava vigente nessa data. Mas, enfim, agora a gente já sabe, quando a gente vê um casamento com um pouco mais de idade, né?
Então, o que que entra? Quando a gente fala no que entra dentro desse patrimônio conjunto, é porque a gente está falando de 3 patrimônios diferentes. Na comunhão parcial de bens, pessoal, lembrando, tem 3 patrimônios diferentes. Um que é o patrimônio particular de um cônjuge, patrimônio particular do outro cônjuge e o patrimônio em comum. Esse patrimônio em comum, aquilo que as pessoas compram no meio do casamento, eles são chamados de aquestos. Eu falo essa palavra técnica, embora eu não goste de usar nas petições, mas é porque às vezes a gente vai ler um parecer do MP ou uma decisão do juiz que está falando lá, aquestos. A gente que já acha que é aquestos, né? Aquestos é isso. São os bens que entram no meio do casamento, que entram nessa comunhão parcial. Mas não apenas isso, porque olha só, além dos bens comprados no meio do casamento, também são aquestos, também são bens que entram na comunhão de bens, aqueles que foram adquiridos por um dos cônjuges, tá? De maneira particular, ou seja, só no nome de um dos cônjuges. Então, é muito comum a pessoa perguntar, mas eu comprei no meu nome. Sim, mas você comprou no seu nome, mas foi durante a constância do casamento, tá? Então, por exemplo, bens móveis, automóvel, ações de uma empresa, ou a própria empresa que a pessoa constituiu no seu próprio nome, fala assim, mas a minha empresa é a minha empresa. Não, foi constituída no casamento, então é aquesto. Agora, você não vai ver, ou só se for um erro do cartório, né? Você não vai ver imóvel no nome de um deles, porque para você, ou só no nome de um deles, porque para você comprar um imóvel estando casado, você precisa mentir pro tabelião. Porque comprar o imóvel, adquirir o imóvel sem autorização do cônjuge durante o casamento é vedado. Então, tomar um cuidado com isso, né? Agora, o curioso, prêmios em loterias, sorteios, jogos, são bens chamados bens eventuais, eles também entram, tá? Desde que o benefício tenha acontecido durante a comunhão. Porque se eu compro um bilhete, uma rifa, sei lá, um bilhete, me separo e eu recebo o prêmio depois, o prêmio fica separado, tá? Fica separado. A doação e herança em favor dos dois também entra, e é dos dois. É óbvio, né? O Código Civil aqui foi meio tantã, né? A doação e herança em favor dos dois é dos dois. Nossa, obrigado, legislador, né? A benfeitoria em bens particulares. Esse aqui é a parte que eu acho que é mais interessante. Tem gente que até sabe o seu direito, né? E fala assim, olha, essa kitnet que eu comprei lá atrás é minha. É bem particular. Ou um lote que a pessoa comprou lá atrás. É um bem particular. Então, vamos usar o exemplo do lote. A pessoa tinha um lote antes de se casar e aí se casou. Aí ela perguntou para um advogado, o advogado falou, não, esse lote é seu. Casa no regime de comunhão parcial que ele não vai entrar. E isso é verdade. O advogado acertou. Contudo, o que acontece durante o casamento? Eles querem um lugar para morar. Quem casa, quer casa. Né? Então, eles vão lá e constroem dentro desse imóvel, dentro desse lote. Essa construção é uma benfeitoria civil. E essa benfeitoria, essa construção, é partilhável. Então, mesmo se essa benfeitoria for feita em bens particulares, essas benfeitorias entram também na comunhão parcial de bens. Vamos lembrar disso porque passa batido e, imagina um cliente perder direito porque a gente não se atentou a isso, né? E às vezes é uma casa valiosa, então vamos lembrar dessa questão. E também lembrar que benfeitoria às vezes é uma reforma. Se a pessoa tiver como comprovar, às vezes ela trouxe ali uma reforma que vale 30 mil, 50 mil, e para aquele casal é muita coisa. Então, vamos lembrar disso também. Frutos.
dos bens particulares. Os frutos se comunicam. Então, por exemplo, se tem um imóvel que está alugado, e aí esse dinheiro vai para uma conta, por exemplo, uma conta poupança, eles falam que vão investir no futuro. E, por mais que seja de um bem particular, ele também se comunica, tá? E aí eu posso falar de imóvel, mas pode ser também, por exemplo, as ações, os rendimentos de investimentos daquela pessoa, investimentos particulares. Esses rendimentos também são comunicáveis. E aí, toda vez que a gente tiver, então, essa evolução patrimonial de investimentos, ou até da empresa, tem que ser verificado isso na constância do casamento. Porque se teve, por exemplo, uma melhora da empresa após o casamento, por mais que essa cota social tenha sido constituída antes do casamento, seja bem particular, a evolução patrimonial da empresa, verificada na constância do casamento, pode ser dividida, tá? Então, é uma coisa aí que também passa batido, tá? E como fazer esse cálculo? Gente, eu não sei fazer valuation de empresa. Eu acho que ninguém aí também sabe, mas se souberem é bom porque a gente já tem um serviço a mais, né? Mas é difícil. É serviço mais para contabilidade que para advocacia. E, dependendo, a gente vai ter que contratar alguém externo para fazer esse valuation, que é a avaliação de quanto que vale aquela empresa antes e depois, para ter essa diferença, para ver qual foi a evolução patrimonial da empresa. Embora a gente também possa ter, por exemplo, uma breve verificação dos livros contábeis para ver quanto que foi isso e tal. Mas, assim, geralmente, os livros contábeis não trazem o valor agregado de uma marca, de um bem que é imaterial, um bem que não tem um valor aferível logicamente, assim, de maneira objetiva. Por exemplo, as ações de uma empresa a gente sabe quanto que vale, a gente vê lá na Bolsa de Valores quanto está cotado. Agora, a marca de uma empresa, o quanto que a marca valia antes do casamento e quanto que ela vale hoje, aí não está escrito nos livros contábeis, né? A gente vai ter que ter realmente um perito, um expert para fazer essa avaliação. E cuidado, quando a gente fala de empresa, não é porque a gente teria direito de fazer a divisão desse bem, que é um bem móvel, né? Assim como um carro, o dinheiro na conta, que é bem móvel, a empresa também é um bem móvel. E aí, apesar da gente poder fazer a partilha, lá no direito empresarial, a gente tem um princípio não, uma característica dos contratos sociais que eles são intuito personae. Eu só faço sociedade com aquela pessoa que eu me identifiquei. Então, imagina, doutor Felipe falar assim, Paulo, valeu aí, obrigado por tudo, acabei de vender minhas cotas aqui, esse aqui é o João. O João vai ser seu novo sócio. Eu vou falar assim, caraca, como assim? Né? Nem pagamos, nem tivemos um jantar aí para conhecer João, né? Quer dizer que agora eu vou ter o João como sócio do nada, né? Não é assim que funciona. Assim como também, imagina, né? Olha, gente, me divorciei, então, Filipão, aqui, ó, minha ex-esposa agora vai ser nossa sócia. Né? Não é assim que acontece, né, pessoal? Mas, o que acontece? Não confere participação na sociedade, mas esse direito pode ser liquidado e apurado para ver o quanto que vale. E aí é possível que a sentença traga um crédito lá para frente, né, um crédito de participação para a pessoa receber, por exemplo, na eventualidade da venda das cotas, ou você faz uma liquidação e tem um crédito que um dos cônjuges tem que pagar para outra, né, para outro cônjuge. Então, existem essas soluções na justiça. E, muitas vezes, a gente vai ter que ter mais de um processo. Além da separação,
a liquidação das cotas sociais, ela acontece num segundo processo, que não é na vara de família, é na vara civil ou na vara empresarial, aonde tiver. Aqui no DF a gente não tem, né, vara empresarial, mas, por exemplo, São Paulo tem. Né, aqui é vara civil. Bom, e o que não entra? O que não entra chama-se aprestos. O nome é até difícil, aprestos. Tem os aquestos que entram e os aprestos não entram. E o que não entra? Que vocês precisam saber para orientar os nossos clientes. O que cada um já tinha antes do casamento. Ok? Isso aí é até tranquilo. Agora, o que também não entra, e hoje está muito em voga, o que é? São aqueles bens recebidos em herança. Poxa, com as mortes que estão acontecendo, pode ser que essa dúvida aconteça de maneira ainda mais frequente. Então, chegando um casal que, poxa, está passando por um momento difícil, e ainda por cima teve um familiar de um dos cônjuges que faleceu, pode ser que o cônjuge A tenha um pai que faleceu e deixou uma herança. E o cônjuge B te pergunta, olha, eu sei que agora que a gente está se divorciando, ela recebeu a herança do pai dela que faleceu. Eu queria participar. Então, você tem que saber orientar esse cliente, o cônjuge B, por exemplo, falar, olha, meu amigo, eu entendi que você queria e tal, participar, mas você não vai conseguir, porque esse é um bem particular, fica fora da comunhão. A não ser que tenha havido um testamento que deixou para os dois, ou para o casal. Né? E aí tem que saber avaliar isso. Mas sendo regime de comunhão parcial, é isso que acontece, e também com as doações, que hoje em dia estão fazendo planejamento patrimonial sucessório em vida e estão fazendo doações para os filhos. O pai tem lá um patrimônio, quer diminuir imposto, quer economizar num processo de inventário futuro e já faz uma doação. Depois a gente pode fazer até uma aulinha sobre planejamento sucessório. Mas deixa eu só terminar a linha, a raciocínio. Essas doações que se fazem em vida, para um dos cônjuges, essa doação ela não entra, assim como a herança. Tá? Então, doação e herança para um dos cônjuges não entra na comunhão parcial de bens. Pois não, Paloma? Esse que é feito em vida, né? Eu tenho uma amiga que, quando eu comentei com ela sobre o escritório, mandei as cartilhas e tudo mais, ela achou interessante, até que numa das cartilhas fala sobre esse planejamento, né? Uhum. E na família dela já aconteceu de ter dado um trabalho danado quando um tio dela faleceu, foi um ou assim entre os primos dela, tudo para evitar que aconteça com ela. Aí ela ficou interessada nesse serviço. Aham. Aí eu falei para ela, né? Depois para você passar para conversar com você. Porque você não entrei em detalhes, mas como seria esse planejamento? Porque até minha mãe achou legal. Ah, legal. Não, a gente pode tratar desse planejamento num encontro só para isso, porque precisa entender outras questões que vão além do direito de família. Né? E o direito de família é um pré-requisito para a gente entender o direito sucessório. Então, na linha de raciocínio, vamos passar por esse treinamento, né, de separação patrimonial, guarda, alimentos, e depois a gente entra no planejamento sucessório. Mas desde já, se tiver alguém interessado, pode mandar que a gente... Eu falei com ela, passei o contato para ela. Show de bola. Beleza. Obrigado, Paloma. Bom, outra questão que não entra também, né? São os bens subrogados. O que é a subrogação? Gente, leia subrogação de uma maneira muito mais fácil. Substituição. Subrogar é você pegar um bem e substituir por outro. Tá? Aí, nossa, até aí a gente aprende na graduação, né? Agora, quando começa a vir os exemplos da vida real, né, é que a gente começa a se confundir. Porque
os livros, a graduação, a aula, tudo, nos fala o seguinte: olha, se eu tenho um imóvel particular, uma kitnet de R$ 200.000, me casei, a gente foi constituindo nosso patrimônio e tudo, a kitnet está lá alugada por um tempo. Depois, eu troquei a kitnet de R$ 200.000 por outra kitnet de R$ 200.000. Gente, é óbvio que teve aí o que? Uma subrogação. Aí fica muito tranquilo, muito fácil de perceber. Mas, e quando eu uso quando eu uso esse dinheiro dos 200 mil para comprar um outro imóvel de 300 mil? Ou quando eu transformo esses 200 mil em 2 carros de 100 mil? Ou se eu simplesmente deixo na conta? Então, assim, os exemplos práticos começam a nos trazer algumas dúvidas, né? Mas a subrogação, ela também cabe, tá? Ou seja, ela também considera-se substituída, né? Um bem preservado como particular, ainda que a gente compre um bem, por exemplo, de um valor maior, tá? Mas a cautela nos leva aí a seguinte orientação para o nosso cliente: se for fazer isso, né, se a gente está orientando ele em casamento, na época do casamento, se for fazer isso, essa inserção de um imóvel menor ou de um bem particular, um carro, dentro de uma aquisição de um bem maior, deixe claro nos instrumentos, principalmente instrumentos públicos, que se trata de uma subrogação de um bem particular, para tirar de qualquer dúvida que exista sobre isso, né? A não ser que seja do interesse dos dois, que haja realmente ali uma união, uma comunhão, uma mistura mesmo, uma confusão patrimonial, aí tudo bem. Agora, no final do casamento, quando acontece separação, geralmente vem perguntar: poxa, mas aquele bem que eu trouxe lá e tal, eu usei aqui para adquirir. Então, por exemplo, desse apartamento aqui que nós temos de R$ 300.000, 200 mil foi só eu que coloquei com a minha kitnet que eu tinha. E aí? Aí a gente pergunta: você tem como comprovar isso? Geralmente tem como. Mas às vezes não tem. Às vezes é uma cessão de direitos. E aí a cessão de direitos não tem escritura pública. É um instrumento particular que muitas vezes as pessoas fazem no Word, no computador, de maneira completamente amadora, e não fazem constar a forma de pagamento, sabe? Então, nessas situações, fica mais difícil de comprovar, de excluir a parte que foi subrogada. Mas se a gente conseguir, a gente exclui e partilha a diferença referente ao restante do valor. Então, deve ser comprovado pelo beneficiado no momento da aquisição com subrogação, deixando claro que será utilizado um valor anterior à comunhão. É aquilo que eu falei. Se a gente puder orientar esse casal no momento da transação imobiliária, a gente orienta que deixe claro e comprovado na escritura que trata-se de uma subrogação. Também são excluídos dessa comunhão parcial de bens as dívidas anteriores ao casamento. Assim como os bens, as dívidas também são excluídas. Ou seja, se a gente tem o cara que é o 171, casou com a mulher, ou vice-versa, né? Casou e quer comunicar, ficou lá 6 meses e traz a notícia: olha, não te falei não, mas eu tenho uma dívida de R$ 100.000, de 1 milhão, e eu queria ajuda para pagar essa dívida e tal. Aí, como assim? Você nunca falou dessa dívida? Pois é que eu nunca falei, mas tem ela, existe, né? E o casal vai lá e se separa. Essa dívida trazida antes do casamento não entra, tá? Não deve ser partilhada. Agora, se a pessoa, por livre e espontânea vontade, vai lá e paga, até com uma ignorância da lei, não tem como ajudar essa pessoa, né? Aí ela deveria ter perguntado para o advogado antes. Infelizmente, aí não tem jeito.
Obrigações provenientes de atos ilícitos. Não sei, né, se a gente vai chegar a ter algum exemplo prático disso, mas sei lá, né? O Felipe está nessa área aí criminal. Vai que ele traz um cliente do criminal, a gente ganha um cliente da área de família também, né? Embora os clientes do Felipe não sejam culpados. Mas vamos brincadeiras à parte, né? Vamos dizer que o Felipe trouxe aí. Assim, Paulo, chegou um cliente lá, né, do Rio de Janeiro, né? Pô, preconceito com os carioca. Sacanagem. Chegou um cliente chegou um cliente que trabalha com umas coisas meio escusa, né? Meio esquisita. Comerciante. Um comerciante, tá vendo? Um comerciante, né? Chegou um comerciante e ele tem lá 500 mil, né? De dívida do tráfico. Caraca, sei lá, né? Obrigações provenientes de atos ilícitos. Ou ele foi condenado a pagar em justiça lá um valor lá referente a um ato ilícito. Aqui pode ser um ato ilícito civil também, tá? Por exemplo, quando alguém causa um dano para uma pessoa e ela tem que pagar uma pensão alimentícia vitalícia, isso acontece, por exemplo, no caso de homicídio culposo, né? De acidente de trânsito. A pessoa matou um pai de família. Às vezes ela vai ter que pagar uma pensão alimentícia civil, não de família, mas pensão alimentícia também, civil, como uma forma de indenização para aquela família, que dependia daquela pessoa que foi atropelada. Nessa situação, é um ato ilícito. Ilícito penal? Não, ilícito civil. E aí, essa obrigação proveniente de lá não pode ser partilhada e descontada do casamento, dos bens que eles adquiriram na constância do casamento. Ou seja, não pode prejudicar. Eu não posso prejudicar o cônjuge por conta de dívidas anteriores ou obrigações provenientes de atos ilícitos. Tá bom? Bens de uso pessoal, livros, instrumentos de profissão. Aqui tem uma situação assim, né, que o pessoal fala, né, na graduação é sempre assim, o vademecum, o computador, né? Mas, e no caso da pessoa que faz Uber? Aí não é mais um bem de valor pequeno, é um bem de alto valor, né? Então, o que o Código Civil está falando? Que os bens de uso pessoal, os livros e os instrumentos de profissão não são partilháveis. Imagina um cara chegar e falar, olha, eu não quero partilhar o carro não, porque eu li lá na internet, no Dr. Google, eu li lá que bens de profissão não são partilhados. Ou, por exemplo, um dentista. Quanto custa a cadeira do dentista? Aquela cadeira do consultório? Custa mais de 30 mil, 40 mil, sei lá. Custa caro. Às vezes, o casal, como uma maneira de dar o início, né, daquele projeto de comunhão de vida, usou todas as economias para abrir uma clínica e comprou lá uma cadeira de dentista. Vendeu um carro, sacrificou o patrimônio pessoal para que um deles pudesse exercer a sua profissão. E aí, como é que fica? Né? Ou a mulher nunca teve o carro dela, o cara comprou para que ele pudesse fazer o Uber. Ou vice-versa também, né? Estou dando aqui só exemplo para ficar fácil a compreensão. Mas nessas situações, a gente vai ter que brigar na justiça, né? Pela razoabilidade, porque não é razoável que a gente exclua dessa comunhão parcial de bens um bem que seja realmente um bem de instrumento de profissão, usado apenas por um, mas um bem de alto valor, que vai ser significante para o patrimônio daquela família. Então, nessa situação, por mais que o carro seja utilizado por Uber, meu amigo, vai partilhar o carro, depois você compra outro, depois você aluga, se vira, né? A cadeira do dentista. Sim, então compensa ela de alguma maneira.
porque a partilha vai acontecer. A gente tem que brigar por essa partilha, porque não é razoável permitir que um deles fique numa vantagem muito acima do que o outro cônjuge. Então, razoabilidade, bom senso, né? Apesar da letra da lei fria falar sobre isso, a gente tem que aplicar o princípio da razoabilidade aqui também na separação. Os proventos do trabalho, ou seja, o salário, né? Verbas trabalhistas, os proventos do trabalho, a gente tem direito apenas ao recebimento. Mas se a pessoa acumula isso como uma riqueza, ela torna-se, ela adquire a característica de ser partilhável no futuro. Então, vamos supor que a pessoa tem 2 trabalhos. Um usa para pagar as custas domésticas e o outro vai acumulando riqueza aqui, ó. Não mexo nesse patrimônio. Esse acúmulo de riquezas é partilhável. Agora, o ganha-pão, aquela coisa que vai, né, se consumindo, o salário que vai se consumindo mês a mês, aí não é partilhável, tá? Isso porque alguém poderia chegar e falar o seguinte, olha, mas se a gente pegar, a pessoa ganha 10 mil, 20 mil, é um servidor público, às vezes é um promotor, né, público. Eu quero receber, porque assim, ele ganha 20 mil, só no ano passado teve aí 200 mil de salário, a gente não usa tudo, né? Ou usa, não sei. Mas, enfim, aí a pessoa pode querer ficar de olho no salário da pessoa. A gente tem que analisar, teve acúmulo? Não teve? Ou esse salário era utilizado mês a mês nas despesas da família? Porque se era utilizado nas despesas da família, não tem como a gente pedir assim, falar, olha, vamos pedir a partilha, então, somar quanto que isso dá num ano e pedir a partilha dos proventos do último ano. Cara, não tem como, porque provento de trabalho é excluído, é apresto. E cuidado, porque FGTS é partilhável. Mas depois a gente vai ver isso. Bens cuja aquisição tenha sido por causa anterior ao casamento. Então, por exemplo, o 1661, que eu nem sei o que é 1661, fala, deixa eu ver. 1661. Gente, não sei artigo de cor. 1661. Fala, são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título... fala exatamente o que está escrito, né? Maravilha. Mas, por exemplo, uma ação de uso capião, né? Ação de uso capião, com período aquisitivo anterior, mas com sentença no meio do casamento. E agora, entra ou não entra? Essa é uma polêmica, né, que acontece. Ou seja, a pessoa morava num lugar e aí começou de maneira informal, né, ela morava lá, ela não era proprietária, mas ela morava naquela terra. Nunca teve uma reclamação do proprietário. A gente sabe que existe uso capião, tem os requisitos de tempo e tudo, mas às vezes, no meio desse período aquisitivo da uso capião, a pessoa inicia um relacionamento, uma união estável, um casamento, né? E aí tem-se a discussão, né? Será que entra ou não entra? O 1661 fala que os bens cuja aquisição tenha sido por causa anterior ao casamento são incomunicáveis. Então, entendo que isso se exclui, tá? Porque começou a ter um período aquisitivo anterior, mas dependendo, cara, tudo é defensível, né? Porque não existe uma regra sobre isso. Imagina se um ano antes do casamento a pessoa começou a morar numa terra, começou a contar um período de uso capião. Um ano depois veio o casamento. E depois de 5, 10 anos casados, veio aí uma sentença. Quer dizer, teve muito tempo de comunhão aí, né? Então, é de se analisar. Eu não gosto de ver muito com a letra fria. Eu gosto de analisar cada situação e ver o que é mais justo. Bom, a promessa de compra e venda e quitação antes do casamento com o registro após o casamento. Também, nessa situação,
costuma-se excluir esse tipo de bem, tá? Gente, só para terminar, eu só vou até aqui a partilha desigual, tá bom? E depois a gente deixa o resto para uma outra, para não ficar muito cansativo. Aí fica mais ou menos 1 hora de reunião e depois a gente continua numa outra oportunidade. Mas pode ser que, em algumas situações, a gente tenha a tal da comunhão universal. E a comunhão universal é engraçado, né? Porque você vai ver nos lugares e o pessoal fala assim, comunhão universal é quando entra tudo. Mentira, né? Quase tudo. Nem tudo entra. Alguns bens não se comunicam mesmo na comunhão universal de bens. Porque às vezes o casal se casa na comunhão universal e fala assim, não, é comunhão universal, doutor. Isso aí, tudo que ele conseguiu, tudo que eu consegui, é tudo partilha de bens. Aí você fala, calma, vamos analisar, né? Deixa eu perguntar aqui para você algumas coisas. Né? Teve, por exemplo, às vezes a pessoa já chega desanimada. Nossa, eu fiz a maior burrada da minha vida. Eu me casei pelo regime de comunhão universal de bens e depois eu descobri que ele tinha uma dívida enorme da empresa dele e agora está afetando o nosso patrimônio. Calma. Dívidas anteriores ao casamento não entram, por exemplo, mesmo na comunhão universal de bens. Aqueles bens doados e herdados, que a gente falou que se exclui lá na comunhão parcial de bens, aqui entra, tá? Então, a pessoa recebeu uma herança com comunhão universal, entra. A pessoa recebeu um bem doado, também entra. Só que cuidado. Se essa doação ou se essa herança por testamento for adquirida com uma cláusula específica chamada cláusula de incomunicabilidade, aí não se comunica. Porque o doador, ele pode falar o seguinte, eu te dou esse imóvel, mas eu sei que você é casado com uma pessoa pelo regime de comunhão universal. Ou eu tenho medo que futuramente você se case por esse regime de comunhão universal. E aí vem alguém que eu não conheço e tem acesso a esse seu bem. Então, quer saber? Eu vou te doar, mas vou te doar com uma cláusula de incomunicabilidade. É uma cláusula muito bem-vinda para doações. Principalmente dentro de família, por exemplo, de ascendente para descendente, pai para filho, né? Bom, e também os bens eventualmente subrogados, substituídos em seus lugares, né? Tem um bem doado com cláusula de incomunicabilidade. Comprei um outro bem. Por mais que esse outro bem que eu comprei não tenha em si a cláusula de incomunicabilidade na sua natureza, a gente relembra que o bem que foi usado para adquirir esse segundo bem tinha a cláusula de incomunicabilidade. Então, o que teve foi uma substituição do primeiro bem para o segundo bem. E aí também não se comunica na comunhão universal. Doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro, com cláusula de incomunicabilidade. Antigamente, a gente via mais disso, né? Me fugiu o nome dessa... os dotes, né? Os dotes, quando vai se casar, a pessoa dá um dote para uma outra pessoa. Algumas religiões exigem o pagamento desse dote. Então, religiões de matrizes muçulmanas, a gente tem essa questão do dote mais presente. E aí, por exemplo, esse dote, essa doação antinupcial, feita por um dos cônjuges ao outro, com cláusula de incomunicabilidade, não vai entrar. E eu defendo que mesmo sem a cláusula de incomunicabilidade, se esqueceu, não faria sentido um casal, antes, no momento do casamento, do noivado, doar um bem e depois se casar pelo regime de comunhão universal. Quer dizer, então, para que doou? A doação é uma jura de amor incondicional, né? Como dote, né? Nessa natureza de dote. E a intenção da pessoa é falar, olha, como uma promessa, uma jura de amor, eu estou te doando aqui um anel de 500 mil reais e tal, um anel raro, sei lá, um diamante raro que foi usado pela Rainha Elizabeth.
Não faz sentido eu fazer essa doação como uma jura de amor e depois falar, beleza, vamos nos casar no regime de comunhão universal, o que é seu é meu, inclusive aquilo lá que já passou. Ué, mas aí, então perdeu o sentido, né, do dote. Então, mas enfim, tecnicamente essa exclusão fica melhor com a cláusula de incomunicabilidade. Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão, quando não são desarrazoáveis, também são excluídos da partilha, assim como também os proventos do trabalho. Aí, na separação de bens, rapaz, isso aqui eu vou precisar de mais tempo para explicar. Eu vou colocar aqui porque eu tenho que explicar a súmula para vocês entenderem a súmula 377. E aí, só para vocês saberem, tem dois tipos de separação de bens. Tem a separação que ela é obrigatória, nos casos da lei, e tem a separação que os cônjuges decidiram. Ela é convencional, por uma convenção, como se fosse um contrato. Vamos nos casar? Vamos. Mas eu quero manter a minha administração dos bens, você fica com o que você conquistou, eu fico comigo, com o que eu conquistei, e está tudo certo. Beleza. Aí é por convenção, separação convencional, contrato. Aí tem um pacto antinupcial. No regime de separação de bens por imposição da lei, regime de separação legal de bens, não tem pacto antinupcial. É raro, na verdade, ter pacto antinupcial. Pode até ter, mas é raro. Geralmente, eles só se casam mesmo porque a lei está impondo que eles separem os bens. E nada impede de, no futuro, eles mudarem o regime de bens quando, por exemplo, eles estão se casando pelo regime de separação de bens porque são menores de idade. Tem 16, 17 anos. Aí se casam, tem a emancipação, mas com relação a isso eles não podem mudar. E quando faz os 18 anos, eles podem mudar para o regime de comunhão parcial. Enfim, mas o grande problema da separação legal de bens é quando a gente tem uma separação injusta. Né? Qual que é a separação injusta? É daquele que é maior de 70 anos de idade. Antes de 2010, esse limite de idade era de 60 anos. Depois de 2010, foi para 70 anos. E a questão é, maiores de 70 anos são obrigados a se casarem pelo regime de separação de bens, o que causa, muitas vezes, uma grande injustiça para um dos cônjuges. E aí a gente tem uma conversa melhor sobre isso depois, para vocês saberem como lidar. Embora não seja tão comum. Mas, com o tanto de divórcio que a gente está vendo, e divórcios até mesmo de pessoas com idade mais avançada, não me surpreenderia de terem cada vez mais casamentos e divórcios em idades mais avançadas. Pode ser algo que se torne mais comum até com o aumento da população idosa na última década. E vai aumentar ainda muito mais. Bom, aí, só para finalizar aqui hoje, partilha desigual. Muito cuidado, porque lembra quando eu falei que, às vezes, um dos cônjuges fala assim, olha, não, eu quero abrir mão dos meus bens e tudo, sabe? Lembra, né? Pois se chega um casal e fala o seguinte, olha, eu quero ficar com os bens imóveis e ele vai ficar com os bens, com os automóveis. Aí você fala, beleza, é isso que vocês querem mesmo? Tem certeza? Depois não pode voltar atrás, hein? Né? Então, se alerta, faz eles refletirem, né? Conversa com eles separadamente. E aí, tem alguma coisa te incomodando? Deixa eu tentar entender por que você decidiu isso. Não, estou tranquilo financeiramente, tenho uma vida estável, não vou precisar, vou morar com meus pais. Não, então tudo bem. Só que aí depois você avisa, olha, já que vocês querem uma partilha desigual, prepara o bolso. Prepara o bolso. Por quê? Porque partilha desigual gera fato gerador de imposto de transmissão do ITCD. Tá? E o ITCD é 4%. Gente, pega um imóvel de baixo, né? 500 mil, e coloca 4%. E me ajuda, porque eu não sei fazer cálculo. Né? Mas deixa eu colocar aqui, ó, 20 mil. Né? Se eles estavam reclamando que você ia cobrar 10, fala para eles que o Estado cobra 20.
né, para eles terem acesso a esses bens. E é 20 na lata. Na Ribeiro Veio a gente ainda parcela. Lá no estado, na fazenda, eles querem que você pague um boleto de 20 mil. Então, às vezes, esse imposto é o suficiente para eles falarem assim, doutor, partilha igualmente mesmo, 50%, né? E aí tem essa questão, né? Bom, se for, depois a gente vai ver também, vou colocar aqui, se for uma partilha de... Deixa eu ver se eu coloquei jurídica e tal. Depois eu vou ver. Gente, é muita coisa, hein? Sobre partilha de bens. Mas aí, ficou alguma dúvida de hoje? Serviu mais para dar uma refrescada, né? Assim, né? Dos conceitos e tudo. Depois a gente troca uma ideia sobre coisas mais que eu acho mais práticas. Hoje não deu para passar. Mas é isso. Foi ótimo. A gente tem acesso a esse material do slide? Tem. Eu vou Depois passar para vocês e só peço para não compartilhar e tudo mais, daquele jeito. É bom que a gente lembra, né, algumas coisas. Isso, não, com certeza. E qualquer dúvida também, vamos dizer, aparecer um caso aí, cara, me pergunta, tá bom? Às vezes a gente não conseguiu adiantar alguma coisa, mas os casos não param, né? Então, e é isso, galera. Na semana que vem a gente continua. Se não tiver dúvidas, terminamos por aqui. Beleza. Então, beleza.